Então vamos lá para mais uma aula. Nessa aula você vai aprender como adicionar um microfone nas suas cenas. O mesmo método de adição de microfone pode ser usado para qualquer modelo de microfone. O que vai variar é o tipo de microfone que você vai colocar, que é o de entrada PS2 ou USB, e também alguns microfones eles têm aquele botão de regulagem do ganho, ou seja, você aumenta e diminui o volume, o qual ele captura a sua voz. Nesse momento eu já tenho aqui o microfone integrado, configurado, nem tanto, porque é o microfone que vem no notebook. Então, se você tem um notebook, muito provavelmente ele tem um microfone integrado, e assim que você instalar o OBS Studio, ele vai aparecer para você aqui nesse mixer de áudio. Então, por isso que você nota que minha voz ela está distante. Então, eu vou adicionar alguns filtros aqui para você sentir a diferença, que é vir aqui com o botão direito do mouse, tá? Nesses 3 pontinhos, né? Ou só clicar aqui nesses 3 pontinhos com o botão esquerdo mesmo, filtros. A gente vai adicionar 3 filtros aqui. A gente clica aqui em mais. Primeiro vamos no de supressão de ruídos, que é o que procura eliminar ao máximo os ruídos do som do ambiente, os ruídos que você tem no seu ambiente. Eu vou selecionar aqui a opção Speaks, ok? Eu não mexo nesse nível de supressão aqui, eu deixo do jeito que está. O segundo filtro é o de ganho. Por que a gente precisa do filtro de ganho? Porque quando você adiciona a supressão de ruídos, você precisa aumentar o ganho da sua voz. Vou arrastar aqui para o lado, colocar aqui para que apareça o valor ali que eu vou colocar. Você percebe que aquela barrinha verde, ela começa a chegar perto do amarelo, certo? E aí você consegue ver ou consegue ouvir a minha voz um pouco mais alta, tá? Então, inclusive, até cada clique que eu dou aqui no mouse, você percebe que ele captura ali, tá? Então, isso é uma coisa para você considerar, tá bem? Se você não tiver um microfone no momento que você for gravar o seu vídeo, ok? Então, o ganho é isso, tá? Agora nós vamos adicionar o terceiro e último filtro, que é o limitador. O papel dele é para que ele regule o som da sua voz automaticamente, caso o software perceba que vai ficar incômodo aos ouvidos da pessoa que for assistir a sua aula, escutar o seu vídeo. Eu não mexo também aqui nesses valores, eu deixo da forma como está, ok? Perfeito. Mas aí você fala para mim assim, mas ele não está aqui na fonte dessa cena. Sim, o microfone integrado, o OBS Studio por padrão, ele captura o áudio automaticamente. Então você não precisa se preocupar em adicioná-lo para cada cena que você criou. Então, voltando aqui. Vou adicionar agora o Fifine, que é esse microfone aqui. Você não precisa desse microfone. Você pode ter um outro de lapela. Você pode ter um próprio headset também, que vem com aquele microfone integrado na tiara do headset, né? É um headset. Então, como a gente adiciona o microfone no OBS Studio aqui na tela de fontes? Você vem aqui no mais, você escolhe qualquer cena, tá? Clique em mais e você vem aqui ó, na opção captura de entrada de áudio. Uma vez que você faz isso, se você já adicionou um microfone, você reutiliza o existente, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, Fifine. Ok, como eu já pluguei o Fifine no notebook, ele já aparece aqui para mim nessa lista. Caso você já esteja com essa janela aberta e você plugou depois o microfone, muito provavelmente você vai precisar fechar a janela e abrir novamente para que ela faça um refresh, para que ela atualize a lista de microfones plugados, tá? Então eu clico aqui em Fifine e pronto. A partir do momento que eu adicionei o dispositivo de entrada de áudio, você já está escutando a minha voz duplicada. Então como você resolve isso, né? Com eco, você vem aqui no nível do microfone integrado e você abaixa completamente o som, o volume dele. E agora você está ouvindo a minha voz apenas pelo Fifine. Lembrando que eu preciso agora adicionar os filtros. Eu posso vir por aqui, eu posso clicar aqui e clicar aqui na opção de filtros, ou eu posso também com o botão direito do mouse no menu suspenso e clicar em filtros. Perceba que não tem nenhum, então nós vamos adicionar novamente. Eu venho aqui no mais, clico em supressão de ruídos, ok. Speaks, baixo uso de CPU, não mexo em nada, adiciono o de ganho. O de ganho eu não vou mexer em nada e eu vou explicar para você por quê. Clico em mais e venho aqui no limitador. Também não mexo em nada, deixo no padrão. O que acontece é o seguinte, o microfone Fifine, ele já tem o botão de regulagem do ganho. Então ali você já percebe que a minha voz, quando eu falo, ela toca às vezes ali
o nível amarelo. Está num nível bom de se ouvir, tá? A minha voz agora ela está diferente de quando eu estava usando o microfone integrado, que estava distante, né? Estava captando mais sons do ambiente. E agora com o Fifine você já escuta a minha voz mais próxima. Então eu fecho aqui e pronto. O próximo passo agora é você vir nas demais cenas e adicionar o Fifine. Eu vou mudar para uma cena aqui agora. Como eu baixei o volume do microfone integrado, você vai perceber que você não vai ouvir minha voz, porque a fonte não foi adicionada, a fonte do Fifine. Então, olha só, vou falar alguma coisa aqui e você não vai me ouvir. Vou fazer um gesto. Agora você me ouve. Então, eu vou adicionar a fonte já existente. E a partir deste momento, você volta a me ouvir nesta cena diferente. Então vamos adicionar aqui para as demais cenas. Aqui você não me vê, mas você ouve a minha voz narrando o que você está vendo aqui na tela. Reparando agora aqui nessa cena, onde eu uso a câmera do celular para gravar o vídeo, ele também captura o áudio pelo celular. Então você está ouvindo a minha voz novamente com eco ou duplicado, certo? A câmera está aqui do lado direito. Eu faço a mesma coisa que eu fiz com o microfone integrado, que é baixar o volume aqui, o nível de captura de áudio da câmera. E aí você nota que a minha voz apenas sai pelo Fifine, pelo microfone que está aqui na minha frente. Aqui, automaticamente, como eu reduzi o volume no mixer de áudio, essa cena também que tem a câmera pelo celular, também o áudio normalizou. Ok? Se porventura você escuta um eco na sua voz, o problema é esse. Você tem que baixar o volume desse microfone integrado, senão acontece isso que você está ouvindo neste momento. Tá? Perfeito. Agora, outra coisa que pode acontecer. Pode ser que você ouça sua voz robótica. O que acontece é que você precisa vir aqui no painel de controle, digitar lá no menu iniciar, controle, abre o painel de controle, vem aqui em hardware e sons, som. Aqui na aba gravação, você tem os dispositivos que estão conectados no PC, certo? Neste caso, eu quero ver as propriedades do microfone. Então, eu clico aqui 2 vezes, eu vou aqui em níveis. É muito provável que o seu áudio, o seu nível do microfone esteja bem baixo. Então, você tem que aumentar ele. No meu caso aqui, eu já encontrei que o nível adequado para mim é o 80. O som normaliza o volume da voz. O que acontece é que, quando você adiciona os filtros, se o nível do microfone estiver muito baixo, o software ele tenta aumentar a sua voz, ele tenta forçar, melhorar a qualidade, ok? É por essa razão que fica robótica. Uma vez que você aumentou ali o nível, ok, pode fechar isso daqui. Então você precisa iniciar e interromper gravações e testando o volume do seu microfone, porque daí é a única maneira de você saber se o nível que você configurou para cada microfone que você adicionar, por exemplo, você pode entrevistar uma pessoa, fazer um podcast, você teria que adicionar um microfone a mais aqui, caso você tivesse um outro microfone. Lembrando que essa configuração é para qualquer microfone que você adicionar, se é de lapela, se é um microfone como esse daqui, de USB, qualquer microfone. Espero que você tenha gostado da aula, então até a próxima.